Carlos Martins Santiago, analista de transferência de tecnologia da Embrapa, muito honrado de participar com vocês aqui do Festival das Astúrias, versão 2020. Pessoal, bom dia. É uma honra estar participando do Festival das Astúrias, esse festival de gastronomia que é tanto sucesso e que dessa vez nós vamos ter que fazer à distância mesmo, né? Eu sou o Carlos Santiago, analista de transferência de tecnologia da Embrapa, e trabalhava na unidade de Goiânia, da Embrapa Arroz e Feijão. Vim fazer um trabalho de mestrado aqui no Maranhão com a cadeia produtiva do arroz. E nessa viagem, descobrindo o arroz do Maranhão, eu me apaixonei pelo Maranhão, pela agricultura familiar maranhense, vi o tanto que seria interessante para mim, profissionalmente, vir para cá, dar a minha contribuição. Aí no ano seguinte me mudei para cá, esse ano foi 2013, e estou aqui na luta pelo desenvolvimento da agricultura familiar do Maranhão. Essa é a minha paixão. Nós desenvolvemos aqui na Embrapa Cocais o CRIAF, é o Consórcio Rotacionado para Inovação na Agricultura Familiar, no estado do Maranhão. Então é uma tecnologia desenvolvida para cá que a gente tem trabalhado as culturas alimentares do arroz, feijão, milho e mandioca, que são os alicerces da segurança alimentar do nosso agricultor pequeno, do agricultor familiar. E a gente vive um grande dilema na agricultura, porque o agronegócio que produz commodities, ele é muito agressivo na produção, na produtividade, até na redução de custos, na capacidade de gerar produtos, mas são produtos iguais, é uma commodity, como eu havia dito, e é uma coisa muito comum na mesa do brasileiro. A agricultura familiar tem a oportunidade de diferenciar isso, de oferecer um produto diferenciado, um produto tratado pela própria família, em vez daquelas máquinas e equipamentos e aviões, você vai estar trabalhando com o suor do próprio agricultor familiar. É uma organização social que existe por trás daquilo, e uma comunidade carente, geralmente, que luta pela sobrevivência e pela segurança alimentar dos filhos e da comunidade. Então, só pela razão social, o produto da agricultura familiar já se difere, já merece estar num patamar diferenciado na nossa preferência, que é um desafio muito grande, essa competitividade com o agronegócio. Nós precisamos trabalhar a saúde, a nutrição e a qualidade de vida, tanto da família quanto da comunidade que vai receber esse alimento, e trabalhar também a sustentabilidade econômica, ambiental e social dos sistemas agrícolas como um todo. Então, trabalhando todas essas vertentes, econômica, social e ambiental, a gente reduz os desequilíbrios regionais. Porque o desenvolvimento regional ele só vai acontecer se nós desenvolvermos o indivíduo, se conseguirmos desenvolver a sua lavoura, a sua propriedade, o lugar, fazê-lo crescer no lugar onde ele vive. Se a riqueza é produzida aqui e exportada, mandada para o exterior, produzida no interior e mandada para as capitais, não fica lá, não desenvolve o indivíduo, o agricultor familiar, aí é um desenvolvimento econômico, não é desenvolvimento social e ambiental, não promove o desenvolvimento regional. Apenas muda dados do PIB da economia, é um indício de concentração de renda. Então, o CRIAF ele vislumbra a transformação da agricultura familiar. Nós pegamos aquela situação do pequeno produtor com os materiais que ele utiliza, a terra que ele usa, não promovemos desmatamento para fazer isso, e levamos para aquele produtor a tecnologia que existe na grande propriedade. Cultivares de alta produtividade, cultivares biofortificadas, manejo de erva daninha, manejo de doença, manejo de solo e adubação
balanceada para uma boa nutrição dessas plantas, para que as plantas que ele colocou no ambiente sejam capazes de competir com as ervas daninhas e oferecer a melhor produtividade possível para maximizar a sua mão de obra, o seu esforço como agricultor familiar e dar a ele uma melhor condição de vida, uma melhor condição de sobrevivência no campo. Nós estamos vendo aí que o milho ele está nas grandes propriedades, as grandes lavouras, as grandes commodities como a soja, o milho, o trigo. O milho é uma cultura que se especializou bem em acompanhar a soja. Onde a soja vai, o milho também vai, porque é muito tolerante à seca, muito resistente a quase todo tipo de solo. Então, nas áreas de fronteira, ele vai abrindo área e vai... dessas culturas é a que mais se desenvolveu, das culturas da agricultura familiar. Mas o agricultor familiar, além de ter um consumo muito grande de milho para a sua própria alimentação, ele ainda usa o milho para a produção de proteína animal, produção de ovo caipira, produção de galinha caipira. Então, é uma ferramenta importante na mão do agricultor familiar, o milho. Além do cuscuz de cada dia, da canjica e dos outros pratos que são feitos com milho. Mas como vocês podem notar aí, sem tecnologia, sem a presença de uma orientação, olha a situação do agricultor familiar. A lavoura dele, ele não dá conta de controlar o mato a partir do segundo ano. Ela vai encher de ervas daninhas, um milho desse aí, a guerra está perdida. É quando o produtor vira escravo do próprio estômago. Uma situação dessa é análoga à escravidão. Se a gente for ver, ele vai trabalhar durante 4, 5 meses numa situação dessa e não consegue produzir praticamente nada, e o tempo vai passando e essa situação vai só piorando. Ou então ele tem que entrar numa área nova, desmatar para novamente queimar para conseguir produzir, porque numa área do segundo ano em diante, como vocês podem ver, o mato toma conta. Esse é um ambiente que está estabelecido o CRIAF, você pode ver ao fundo a lavoura do milho bem estabelecida, bem controlada, erva daninha e tudo, aí atrás deles, ali do lado esquerdo, está o feijão biofortificado, e é um ambiente de muita fartura. Esse é um ambiente de colheita, onde está se tirando o feijão aí, para iniciar o plantio consorciado de milho com mandioca, em cima dessa palhada do feijão. A palhada do feijão vai servir de cobertura verde, vai ser adubação para o solo, vai ajudar a segurar a umidade. Isso tudo nós fazemos apenas com água da chuva. Nesse caso aqui, não tem irrigação, é irrigação da chuva. Então, a agricultura familiar sempre trabalhou isso, consórcio de alimentos. Vocês podem observar aí que tem quiabo, mandioca, tem arroz, milho e muito mato no meio, né? Muita pindova. Então é uma situação típica da agricultura familiar isso aqui. É nisso aqui que a gente quer impactar. A gente quer fazer essa salada no prato. Estamos levando o diferencial dessas plantas, porque uma planta que cresce como o milho, se ela fica do lado de uma planta como a do arroz, ela vai sombreá-la. E sombra não é um ambiente para quem precisa fazer fotossíntese, quem precisa de luz solar, como é o caso dos vegetais. Então nós temos que diferenciar, nós fazemos esse cultivo ordenado, em linha, sentido leste-oeste, a linha no sentido leste-oeste para uma cultura só sombrear ela mesma, não sombrear uma cultura menor que está do lado. O espaçamento é determinado entre linhas e plantas de acordo com a pesquisa. A densidade de plantas por hectare é planejada exatamente como a gente quer, de cada cultura, adubação de plantio e em cobertura de acordo com a análise de solo, e nós fazemos um manejo de pragas e ervas daninhas, plantas daninhas nessa propriedade. Então você vê que o produtor está plantando com a matraca, um equipamento simples, mas essa matraca você vê que ela tem 2 compartimentos, um é para semente e outro para adubação. E a linha vai direcionar o produtor no caminho certo para ele não colocar a planta em locais indevidos.
certo? E você vê aquela lavoura depois de plantada, que é um ambiente transformado. No primeiro momento está aqui a lavoura do milho, muito bem plantada, parece que foi uma plantadeira que fez isso, né? Olha essa mandioca, o arroz ao centro, o milho ao fundo, tudo bem planejado, bem ordenado para alcançar altas produtividades. A gente quer que o produtor, com o mesmo esforço, ele produza 3 ou 4 vezes mais do que ele produziria sem o uso da tecnologia. Com pouquíssimo esforço econômico, ele consegue fazer isso. A baixa produtividade no Maranhão, na região de Cerrado do modo geral, ela é ocasionada pela baixa fertilidade do solo, baixa oferta de nutriente pelo produtor, ele não dá a comida que a planta precisa geralmente, e ainda a competição com ervas daninhas por esses nutrientes que são colocados, já coloca pouco, ainda tem muito mato para ajudar a retirar esses alimentos da planta, né, que é o alvo. Então, deficiência nutricional é um dos fatores mais limitantes à produção agrícola. É preciso fertilizar as nossas terras. Nós precisamos fazer análise de solo e usar adubação corretiva para atingirmos altas produtividades, inclusive na agricultura familiar. O momento da gente fazer uma capina química ou mesmo mecânica é esse momento aqui. Você vê a planta, a erva daninha estabelecida aí com 3 a 4 folhas e tem outras aí mais embaixo dela que estão nascendo com 2 folhas, a semente começando a germinar. Esse é o momento da gente fazer uma aplicação de herbicida recomendado de acordo com a lavoura. Se for a mandioca é um produto, se for o milho é outro, se for o arroz é outro, se for o feijão é outro, mas se você procura um engenheiro agrônomo na AGERP ou na assistência técnica privada, você vai encontrar a recomendação do herbicida correto para fazer a aplicação na sua lavoura. O Ministério da Agricultura mantém uma tabela atualizada, chama tabela FIP, de produtos indicados para cada uma das culturas no Brasil. Então, olha aqui a situação, como é diferenciada, é a mesma condição, terra velha, terra antiga, mas o milho está no limpo, tá? Foi aquele milho plantado lá, daquele jeito, e está aqui no limpo, sem competição, porque a gente fez uma intervenção com herbicida pré-emergente e depois com pós-emergente e adubação, de acordo com a análise de solo, para ele crescer nutrido dessa forma e ter condição de competir com as ervas daninhas, crescer e sombrear e impedir que haja a infestação de ervas daninhas nesse ambiente. E essas unidades são unidades assim, de construção do conhecimento, porque a base de todo esse trabalho, a gente percebeu a necessidade de levar segurança alimentar para o produtor, de levar mais esperança para ele em obter mais produtividade. E para isso, para que ele use essa tecnologia, a gente leva o treinamento para o técnico que atende a região, para o técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, para os estudantes de agronomia, de técnico em agropecuária. A gente faz um treinamento de como posicionar a semente, como fazer o espaçamento, como utilizar um EPI, utilizar os produtos químicos que são necessários, como fazer uma adubação para obter a melhor resposta da sua lavoura. Então, nós trabalhamos com as culturas alimentares do arroz, feijão, milho e mandioca, que são a base de toda a agricultura familiar do Maranhão. Com um técnico bem treinado lá no município, fica muito mais fácil do produtor procurar assistência lá, do que vir para a capital procurar o técnico da Embrapa ou procurar outra instituição aqui como a Secretaria de Agricultura Familiar. Quase todo município do Maranhão tem um escritório da AGERP, tem técnico agrícola, tem engenheiro agrônomo e essas pessoas estão aptas a recomendar os espaçamentos, o manejo dessas principais culturas para a agricultura familiar. Porque a condição do produtor era essa aqui, ó. Ele
plantam uma lavoura toda misturada, arroz, você vê aí mandioca, arroz, pindova, milho, o milho já está seco, morreu na roça, mas a eficiência dele é muito pouca. Você vê que o moço aí está com um cofo tentando colher as plantas isoladamente, colher um cacho aqui, outro ali. Então, a eficiência desse sistema é muito pequena, a eficiência. O governo do Maranhão tem um programa interessante de distribuição de sementes, distribui semente de arroz, de feijão, de milho, e junto com a semente é carreadora de outras tecnologias. Então, o técnico da AGERP, quando distribui essa semente, ele já está pronto para dar as orientações sobre o cultivo de cada uma dessas cultivares. É uma iniciativa muito interessante que o produtor, todo ano, recebe a sua semente, recebe o apoio da AGERP. E esse aqui é um resultado do CRIAR. Vocês observem que a gente vive em situações assim, que o produtor ele era época de festejo na cidade, então ele vendeu as espigas melhores, todas, ele pegou aquelas espigas maiores e vendeu toda para milho assado, milho verde, milho cozido, para fazer bolo, fazer massa de milho. Então ele tirou aquelas espigas maiores, melhores e direcionou tudo para a feira. Nesse caso aqui ele vendeu elas na feira tudo a 80 centavos cada espiga. E aquelas espigas menores, alguma espiga mal formada, ele deixou na planta que vai alimentar, elas vão alimentar os porcos e as galinhas depois. Então essas espigas, o que a gente fez ao invés de dobrar essas plantas? A gente simplesmente desfolhou ela para ficar um pouquinho de sombra da haste da planta e fornecer um pouco de conforto térmico para esse ambiente aí, porque é um ambiente de muito sol e já chegando no final do período de cultivo, um período mais seco. Então, produtividades altíssimas, esse produtor está rindo até hoje de felicidade. Mas esse aqui é o primeiro momento, a gente planta os parcelões, lá no canto você vê a tijupá, que ele usa como estrutura para fazer as colheitas. Aqui do lado do esquerdo está o milho. Depois que a gente tira esse feijão aqui, vamos entrar com um consórcio de milho e mandioca. E depois que tira o milho ali, entra com um consórcio de feijão e mandioca. Há sempre a rotação de cultura, para não repetir a cultura no mesmo espaço, e além da rotação, tem o consórcio, né, que entra uma cultura junto com a mandioca. Por quê? Porque a mandioca sempre está entrando na segunda época aqui. Porque a mandioca é a grande poupança desse agricultor. Ela vai ficar na terra durante o ano inteiro, uma cultura que tem um ciclo de 12 a 18 meses. No momento que ele precisa, ele vai lá e retira a quantidade que quer, faz uma farinha, vende na feira quando é macaxeira, e assim segue a vida. É uma poupança a céu aberto a cultura da mandioca, de maneiras que ela fica assim, ó. Aqui está um exemplo, em cima da palhada do feijão está a mandioca com milho. Aqui nós temos um tríplice consórcio, nós estamos vendo a mandioca pequena aqui entre o arroz e o milho, mas sempre, gente, vocês observam que não tem sombra do milho nessa mandioca, porque o cultivo é no sentido leste-oeste. Esse é um segredo muito importante para que ela não fique sombreada, ela não sofra com a sombra do milho. Até o arroz sofreria se estivesse no sentido norte-sul. Ok? A agricultura familiar é isso, também pode ser capricho, também com pouco esforço nós podemos fazer muita coisa diferenciada no ambiente de agricultura familiar. Porque a construção de uma lavoura, ela é sistêmica, é de forma holística. A gente tem os elementos nutritivos, luz, tem boro, zinco, água, cobre, maquinário, manejo de ervas daninhas, manejo integrado de doença, manejo integrado de praga, né? Mas aí lá você esqueceu a adubação, não colocou potássio numa região que é pobre em potássio. Se o potássio está lá embaixo, a produção vai cair lá para os níveis do potássio, vai lá para baixo. Não adianta você ter os outros tudo em abundância se você não tem gestão da tua lavoura. Então, a análise de solo é muito importante, a orientação do engenheiro agrônomo é muito importante para que você consiga ter uma lavoura à altura do que você deseja. E é isso.
Aqui é um exemplo de um dia de campo em que a gente está encerrando as colheitas e junta toda a comunidade para comunicar a tecnologia. Porque o objetivo dessa tecnologia é atingir o maior número de produtores para que o máximo de pessoas consigam usar essas ferramentas, como a análise de solo, uma adubação numa área de baixa fertilidade, usar a cultivar adequada, colocar o espaçamento adequado, manejar doença, manejar praga, manejar ervas daninhas, que é muito importante, e ter uma produtividade muito melhor do que tem. Por que só o grande produtor deve produzir bem? Não. Isso é passado, a Embrapa tem tecnologia suficiente para levar para os produtores uma produtividade diferenciada, com muito mais eficiência, com eficiência inclusive no manejo do solo, na conservação do solo e na qualidade do alimento produzido. Ok? Então, gente, muito obrigado, era isso, muito satisfeito de participar novamente desse festival, sei que sempre é muito sucesso, muito gratificante, e estamos juntos, muito obrigado.